Bem-vindos a mais uma aula de Eletromagnetismo 1. Na última aula nós estudamos, ou nas últimas aulas, melhor dizendo, estudamos potencial elétrico. O estudo do potencial elétrico ele se faz importante que, por meio dele, a gente obtém o campo elétrico. Lembrando que o campo elétrico é o negativo do gradiente do potencial elétrico. Então, é muito importante a gente saber mapear campo elétrico e potencial elétrico num sistema. Na aula de hoje vamos ver métodos experimentais de mapeamento de campo e potencial elétrico e também método computacional, método interativo, conhecido como diferenças finitas. Bom, a pergunta que a gente deve fazer é: como podemos visualizar as linhas do campo elétrico e as superfícies equipotenciais? Como a gente pode medir o valor do campo elétrico e do potencial elétrico em um ponto entre duas cargas elétricas ou entre dois ou mais condutores carregados? Para fazer isso, o melhor método é o mapeamento. Então, nós vamos estudar dois métodos distintos de mapeamento de campo e potencial. Um método experimental, que é gráfico, e um método interativo, que é computacional, conhecido como método das diferenças finitas. Vamos começar falando do método experimental, do método gráfico. Veja, este método só é aplicável a campos que não tenham variação na direção normal ao plano do esboço. Então, se eu quero mapear o campo num plano XY, eu não posso ter componente do campo no eixo Z. E ele é um método econômico, no sentido que é fácil e rápido obter o resultado. E tem uma precisão boa aí de 5 a 10%. Como que a gente faz o método experimental gráfico? Bom, o procedimento é baseado em vários fatos que nós já estudamos e já demonstramos. Primeiro, que uma superfície condutora é equipotencial, então isso a gente tem que saber. Que a intensidade do campo elétrico e do vetor de deslocamento elétrico são sempre perpendiculares às superfícies equipotenciais. Então, se eu tenho uma superfície equipotencial, o vetor campo elétrico é perpendicular a essa superfície. E os campos elétrico e vetor de deslocamento elétrico são, portanto, perpendiculares à superfície dos condutores e possuem componentes tangenciais nulos. Ou seja, o campo elétrico não tem componente tangencial na superfície equipotencial. E as linhas do fluxo elétrico sempre começam e terminam em uma carga. Portanto, num dielétrico sem carga e homogêneo, as linhas do fluxo elétrico começam e terminam somente na superfície dos condutores. Então, essas informações são importantes quando a gente vai fazer um mapeamento do campo. Veja, vamos exemplificar. Suponha que nós temos aqui duas superfícies condutoras. Olha, esta superfície aqui, com a sua borda condutora, e essa também. São superfícies propositalmente curvas. Tá? A gente vai analisar como que o campo elétrico se comporta aqui no meio. É claro, se essas superfícies estão carregadas, vai surgir uma diferença de potencial entre essas duas superfícies. Portanto, um campo elétrico tende a fluir de uma superfície de maior potencial para uma superfície de menor potencial. Então, na verdade, a gente vai ter linhas do campo elétrico fazendo isto aqui, ó. E se eu sei que superfícies equipotenciais são perpendiculares ao campo elétrico, eu devo ter superfícies equipotenciais aqui, ó. Por quê? Porque vai formar ângulos de 90 graus. Ó.
e assim sucessivamente. Ou seja, vamos escolher como traçar as linhas do campo elétrico imaginando as superfícies equipotenciais que existam aí. Vamos imaginar que o campo elétrico, a linha do campo elétrico, propositalmente saia de um ponto arbitrário, um ponto A. Então ela vai sair daqui. Claro que ela vai ter que formar 90 graus com uma superfície equipotencial. Depois aqui ela também tem que formar 90 graus. Ó. Cada linha que ela cruza, ela tem que formar 90 graus. Até chegar do lado de cá. Então, esta linha aqui, ó, é a linha do campo elétrico. É a linha de força do campo elétrico. Ela vai formar 90 graus com a superfície equipotencial. A gente, de modo semelhante, pode imaginar uma segunda linha do campo elétrico saindo de um ponto B que está acima do A. Está acima do A uma distância ΔLT, T aqui de tangencial. Então essa linha sai daqui, ó, e vai até um ponto B'. A linha A saiu daqui e chegou num ponto A', de tal maneira que ela cruza todas as superfícies equipotenciais de maneira perpendicular. Este caminho AB varre esta região aqui, ó. Esta região é varrida desta maneira. Essas linhas de fluxo atravessam as superfícies equipotenciais, formando um caminho que muitas vezes é conhecido como tubo de fluxo. Então sempre a superfície, a linha do campo elétrico vai ser perpendicular à superfície equipotencial. E essa distância ΔLT e essa distância ΔLN, uma distância normal e uma tangencial aqui, pode ter a priori qualquer tamanho. Depois a gente vai ver que para facilitar o nosso estudo, a gente vai deixar ΔLT e ΔLN de tamanhos exatamente iguais. Veja, se eu tenho um tubo de fluxo aqui, olha, e eu tenho linhas do campo elétrico atravessando, então é óbvio que eu tenho um campo elétrico nessa região. A gente sabe que o vetor de deslocamento elétrico, o D, ele é dado por εE. Então, quanto que vale o campo elétrico? Ora, o campo elétrico vai ser 1 sobre ε vezes D. D é o vetor de deslocamento elétrico, também conhecido como densidade de fluxo elétrico. Se ele é uma densidade de fluxo, ele é o fluxo por uma unidade de comprimento ou de área. Tem a ver com o parâmetro de comprimento. Então eu posso escrever que o meu D é a variação do fluxo elétrico psi, que é o fluxo de cargas, por um ΔL. Se eu escrevo assim e substituo aqui, meu campo elétrico vai ser 1 sobre ε, variação do fluxo elétrico pelo comprimento. Então tá aqui. Qual o comprimento? Veja, eu estou pegando o comprimento entre duas linhas do campo elétrico. A linha que parte do A e a linha que parte do B. Então, o comprimento é ΔLT. Eu tenho um campo elétrico distribuído nesta região. E expresso desta maneira. Bom, mas eu sei que o campo elétrico é menos o gradiente do potencial. O campo é
menos o gradiente do potencial elétrico. Ora, mas o que é o gradiente? O gradiente é a variação do potencial com a distância. Então, eu posso escrever o campo elétrico como sendo menos a variação do potencial com a distância. Se eu parto do potencial maior para o potencial menor, naturalmente ele já é negativo. Então, basta eu escrever assim, ó. Onde ΔV é a diferença de potencial entre o menor e o maior. Portanto, esse gradiente é negativo. Então, está aqui. Mas como que eu meço o gradiente de potencial? A diferença entre duas superfícies equipotenciais vizinhas. Então, entre esta superfície e esta, eu meço o gradiente de potencial aqui, ou seja, vou medir o campo elétrico aqui no meio. Claro que se eu estou ao longo dessa distância, eu vou pegar a distância ΔLN, que é o que eu usei aqui. É claro que se o campo elétrico é dado por essa expressão e o campo elétrico é dado por essa expressão, e eu estou falando do mesmo mapeamento de campo, estou falando do mesmo campo elétrico, então essas expressões são idênticas. Então eu posso igualá-las. Então 1 sobre epsilon delta psi sobre delta LT é igual a delta V sobre delta LN. Uma condição interessante é se eu pegar o meu mapeamento de campo e colocar a unidade do comprimento tangencial igual à unidade do comprimento normal, ou seja, eu igualo essas distâncias. Ou seja, eu quadriculo isso aqui em distâncias iguais. Se isso for igual, o ΔLT for igual ao ΔLN, isso aqui se cancela. E sobra aqui 1 sobre delta psi, passo o delta V para cá dividindo, isso aqui vai me dar um número, ou seja, uma constante. E essa constante aqui eu estou tomando como unitária. Ou seja, 1 sobre epsilon delta psi sobre delta V é igual a constante. Então, quando eu pego essa grade unitária, isso se torna... Esta relação ΔLT sobre ΔLN é igual a 1, portanto, 1 sobre epsilon delta psi delta V se torna constante. Uma argumentação semelhante pode ser feita em qualquer ponto desta grade aqui, desse esboço. Então, a gente é levado à seguinte conclusão, de que a relação constante deve ser mantida entre as linhas de força quando medidas ao longo das superfícies equipotenciais e a distância entre as equipotenciais quando medida ao longo das linhas de força. Esta é uma relação que deve ter o mesmo valor em cada ponto, não os tamanhos individuais. Cada tamanho deve diminuir, deve decrescer em regiões de campo mais intenso, porque ΔV é constante. Então, no limite, quando eu faço isso aqui decrescer, diminuir de tal maneira que isso aqui se torna infinitesimal, mantendo ainda a relação constante, eu tenho 1 sobre epsilon derivada de psi em relação a V. E aí a gente consegue mapear. Então, se eu obedecer estas regras, fizer um quadriculado de tamanhos iguais, de tal forma que esta relação aqui fique constante, e eu obedecendo que a linha do campo elétrico tem que ser perpendicular à superfície equipotencial, eu consigo mapear qualquer campo. Como que eu faço isso experimentalmente? Bom, para fazer o procedimento experimental, eu necessito de um conjunto de eletrodos e fios, porque eu vou conectar esses fios a uma fonte de potencial elétrico, de diferença de potencial elétrico, uma bateria, por exemplo, e
os eletrodos eu vou distribuir numa dada superfície para que o campo se espalhe ali. Eu vou precisar de uma cuba eletrolítica. O que é uma cuba eletrolítica? É uma bacia com água e um elemento condutor, como um sal. Eu vou precisar do sal para esta cuba. Posso usar sal de cozinha, NaCl. Uma fonte de tensão para gerar a diferença de potencial. E um voltímetro para medir o potencial elétrico. Então o experimento é assim. Aqui é uma cuba. Coloco água até esse nível. Jogo sal e misturo para que eu tenha uma solução salina condutora. O eletrodo A é uma peça de metal. O eletrodo B é outra peça de metal. E eu ligo essas duas peças a uma fonte de tensão, que causa uma diferença de potencial entre A e B. Se vai surgir uma diferença de potencial entre A e B, vai ter um campo elétrico que vai se propagar da região de maior potencial para a região de menor potencial. Mas dependendo da geometria dessas peças, esse campo não se distribui de maneira retilínea. Ele pode sofrer, essas linhas podem ser curvas na superfície. E aí, como que eu determino a superfície equipotencial? Pego um voltímetro, ligo o polo de referência do voltímetro no eletrodo A e a outra ponta de prova vou colocando no eletrólito e medindo a tensão. Embaixo desta cuba, espera-se que seja uma cuba de vidro, embaixo dela eu coloco uma folha de papel quadriculado. Para quê? Porque eu pego aqui esta folha de papel quadriculado, ó. Só fazer algumas linhas aqui como exemplo. Então, minha folha de papel quadriculado está aqui, ó. Ela está embaixo da cuba. E eu vejo o quadriculado porque o vidro da cuba é transparente. Então, eu consigo enxergar o papel quadriculado por baixo. Aí, o que eu faço? Eu vou colocando a ponta de prova do voltímetro aqui, ó, essa ponta de prova aqui, eu vou colocando num ponto do quadriculado e vejo a voltagem. E eu marco aquela voltagem e a coordenada do papel quadriculado. Depois eu vou andando com essa ponta de prova, eu vou varrendo aqui, ó, a superfície. E vou medindo. Aonde os potenciais foram mesmo, eu marco com um pontinho. Depois que eu acabo de mapear toda esta área entre os eletrodos, eu tiro o papel quadriculado e aonde os potenciais são os mesmos, eu ligo passando uma linha. E depois, do eletrodo A para o eletrodo B, eu traço as linhas que são perpendiculares às linhas equipotenciais que eu fiz. E eu consigo mapear o campo. Então, aqui visto de cima, através do vidro da cuba eletrolítica, eu tenho o eletrodo A, eu tenho o eletrodo B, estão a uma dada distância e eu tenho papel quadriculado. Eu pego o meu voltímetro, uma ponta dele está ligada ao eletrodo A, e na ponta de prova eu coloco aqui, por exemplo. E meço a voltagem. Aí agora eu vou varrendo com essa ponta outro ponto até achar a mesma voltagem. Imagina que deu aqui. Imagina agora que eu vou caminhando, outro ponto deu aqui. E outro ponto deu aqui. Então eu sei que este caminho forma uma superfície equipotencial, ó. Então, na hora que eu for traçar a linha do campo elétrico, ela vai ter que ser perpendicular a esta vermelha. Então, eu tenho que traçar de tal maneira que, ó, ela seja perpendicular aqui e chegue aqui, ó.
Então, eu vou conseguir mapear o campo executando esta atividade. Então, está aqui. Por exemplo, papel quadriculado. Eu meço essa região toda aqui, o potencial vale 3,5 volts. Nessa 3 volts, 2,5 volts, 2 volts, a linha do campo elétrico tem que ser perpendicular. Então, eu vejo como que o potencial e o campo elétrico estão distribuídos entre este eletrodo preto da esquerda e este eletrodo preto da direita. Felizmente aqui online não dá para a gente realizar o experimento, mas é muito bonitinho de se fazer. Se eu tiver um eletrodo retangular comprido e um circular pequeno, se eu fizer a medida aqui, eu vou obter coisas desse tipo aqui, ó. As linhas do campo elétrico vão ser coisas assim, ó. E as superfícies equipotenciais serão linhas mais ou menos perpendiculares a todas essas, assim. Elas vão... Então, você consegue mapear o campo elétrico e o potencial elétrico entre esses dois eletrodos. Se for assim, você também, ó, um eletrodo cilíndrico B e um eletrodo cilíndrico mais externo A. Como que o campo está distribuído aqui no meio? Olha. Enfim, isso tem que ser feito no laboratório. Mas é um processo bastante interessante e prático de fazer. Você precisa de um voltímetro, um papel quadriculado, uma cuba eletrolítica de vidro transparente, que nem aquelas assadeiras refratárias, água e sal e uma fonte de tensão. Você consegue ver como que o campo elétrico está distribuído. E o potencial elétrico também. Em problemas de potencial elétrico, onde este é completamente especificado nos contornos de uma dada região, e particularmente em problemas em que o potencial não varia em uma direção, isto é, uma distribuição bidimensional de potencial, a gente usa o método interativo computacional. Quando que é mais fácil usar o método interativo computacional? Quando eu conheço quanto vale o potencial no contorno. Imagine que o potencial aqui vale 0 volts, nesta superfície toda aqui, ó. Aqui vale a 100 volts. Aqui vale 50 volts. Aqui vale 0 volts, 0 volts e 10 volts. Se eu conheço quanto que vale o potencial elétrico em cada região e quero saber como que o potencial elétrico está distribuído aqui dentro, então eu vou ter que quadricular essa região toda, que a gente fala discretizar essa região aqui, ó. Veja, mas aqui eu já sei quanto que o potencial elétrico vale na fronteira, no contorno. Então, se eu conheço o potencial no contorno, um método prático para a gente determinar o potencial aqui dentro é o método computacional, método interativo. Aí eu pergunto, quanto que vale o potencial elétrico neste ponto? E neste ponto, e neste, e neste, e neste, e neste. Então, se você conhece o potencial na fronteira, o potencial interno, um método prático para fazer isso é um método interativo computacional conhecido como método das diferenças finitas, que é o que nós vamos estudar agora.
Este é o método das diferenças finitas que a gente vai usar para mapear o campo usando interação computacional. Como que funciona o método das diferenças finitas? Bom, se a região que queremos determinar o potencial elétrico é livre de cargas, ou seja, aonde eu vou determinar o potencial, naquele espaço não tenho carga elétrica ali, então eu sei de uma coisa, que o divergente do vetor de deslocamento elétrico ali é nulo. Por quê? Porque o divergente do vetor de deslocamento elétrico é a densidade volumétrica de cargas. Se eu vou pegar uma região do espaço para analisar que não tem carga, não tem densidade de carga, isso aqui dá zero. Então, eu escrevo assim. Ora, se o divergente de D dá zero, e eu sei que D é epsilon E, se o divergente desse cara dá zero, o divergente de E também dá zero. Então eu posso escrever assim. Como que eu escrevo o divergente de E? Como eu estou trabalhando no plano, vamos fazer em duas dimensões. O divergente de E é a derivada de EX em relação a x, mais a derivada de EY em relação a y igual a zero. O que está escrito aqui é a mesma coisa que está escrito aqui. É exatamente a mesma coisa. Então, esse é o divergente do campo elétrico na região que eu vou analisar. Se ali não tem carga, ele é nulo. Mas eu sei que o campo elétrico é menos o gradiente do potencial elétrico. Então, o campo elétrico, a componente x dele, é igual a menos a derivada de V em relação a x. É o gradiente na direção de x só. Então, é menos dV dx. E o EY é menos dV dy. Ora, se eu substituir esse cara aqui, e se eu substituir esse cara aqui, isso vai ficar assim. Colocando, ó, dV dx aqui, vai ficar d dx de dV dx. Vai dar derivada segunda de V em relação a x. Negativa. Se eu coloco menos dV dy aqui, vai ficar d dy de menos dV dy. Vai dar menos a derivada segunda de V em relação a y. Isso aqui que eu estou dizendo. Ó, eu vou ter d dx de menos dV dx, que é o EX, mais d dy de menos dV dy igual a zero. Ora, a derivada da derivada segunda, menos derivada segunda de V em relação a x, aqui menos, o menos ali, derivada segunda de V em relação a y igual a zero. Multiplico tudo por menos 1, fica derivada segunda de V em relação a x, mais a derivada segunda de V em relação a y é igual a zero. Então, se a região que eu vou analisar o mapeamento de campo for desprovida de carga elétrica, esta equação para aquela região é verdadeira. Essa equação é conhecida como equação de Laplace. Esta é a equação de Laplace. Então, olha, eu fico com isso.
essa equação de Laplace em 2 dimensões. Claro, se eu tivesse em 3 dimensões, eu teria mais uma componente derivada segunda de V em relação a Z. Como eu estou em 2 dimensões, eu só vou fazer as componentes para x e para y. Esta é a equação de Laplace. Então, como é que eu resolvo computacionalmente o método de diferenças finitas para determinar o potencial elétrico numa região do espaço envolta de uma borda na qual eu conheço os potenciais elétricos na borda? Eu vou aplicar a equação de Laplace. Então, imagina que eu tenha este sistema aqui, ó. Isso aqui são eletrodos. Cada lado deste retângulo tem um potencial elétrico. Por exemplo, este aqui vale V1, conhecido. Aqui vale V2. Aqui vale V3. E aqui vale V4. Então, esses potenciais das bordas são conhecidos. Então, aqui é V1, V2, V3 e V4. Eu quero saber como que o potencial se distribui aqui dentro. Aqui não tem carga, então vale a equação de Laplace aí. Para fazer isso, primeira coisa que eu preciso é discretizar o espaço. Discretizar é transformar em pedaços contáveis na qual eu posso mapear. Ou seja, é quadricular essa estrutura. Fazer isso. Isto aqui eu quadriculei em partes iguais. Então, eu discretizei o espaço interno entre esses eletrodos em azul. Agora eu vou contar quantos pontos internos tem cada linha dessa. Ó. Quantos pontos internos aqui eu tenho? Claro que aqui é um exemplo genérico, não vou contar aqui. Mas suponha que nesta linha eu tenha N pontos internos. E nesta coluna eu tenha M pontos internos. Então, eu tenho N pontos por linha, M pontos por coluna. Internos. E se eu pegar o total aqui? Ora, quantos pontos eu vou ter aqui? Eu vou ter todos os pontos internos mais 2. Um da borda esquerda e um da borda direita. Então, eu vou ter N mais 2 pontos formando este lado. E aqui, de maneira similar, eu vou ter M mais 2 pontos. Todos os pontos internos mais o ponto da borda superior e da borda inferior. Para que eu estou reconhecendo a maneira de escrever os pontos internos? Que eu vou fazer isso computacionalmente, eu vou programar. Então eu preciso reconhecer como que os pontos estão variando por linha e por coluna. Computacionalmente, a gente tem um hábito, não é obrigado, mas para fazer como que os pontos variam ao longo da linha horizontal, a gente chama o parâmetro de I. Então eu digo assim, I aqui para mim vai de 1 até N mais 2 pontos. I vai de 1 até N mais 2. Esses 2 pontos quer dizer até. A linguagem que eu estou usando para esta representação é do MATLAB. Então, fazendo isso no MATLAB, o I, que é determina a posição do ponto ao longo da linha, fala que a linha vai de 1 até N mais 2. A gente evita começar em 0. Toda vez que você faz uma matriz quadriculada, não começa em 0, começa em 1. Então, aqui vai do primeiro ponto 1 até o enésimo mais 2 pontos. E é hábito chamar a variação ao longo da coluna de J. Então, J vai de 1 até M mais 2 pontos. Com isso, eu estou identificando cada ponto da linha e cada ponto da coluna. Então, está aqui a minha grade, na qual quero determinar o potencial aqui dentro. O I vai de 1 até N mais 2 pontos na horizontal.
O J vai de 1 até M mais 2 pontos na vertical. E eu preciso determinar o potencial aqui dentro. É claro que se eu pegar um ponto qualquer, por exemplo, este ponto, ele tem um valor de potencial ali. Esse valor de potencial vai ser reconhecido pela linha I e pela coluna J. Então, eu vou escrever um valor de V que dependa da linha I e da coluna J. Para cada valor de I, para cada valor de J, eu vou ter um valor de potencial aqui distribuído. Então, V de IJ é um valor variável. Neste ponto ele teria um valor, aqui ele teria outro e assim por diante. Quem é V de I1? Vamos ver. Olha, eu estou variando todos os pontos da linha e fixando o ponto da coluna. Ou seja, para a coluna 1 é esta coluna aqui, ó. Este é a coluna 1. Esta é a coluna 1. Aqui seria a coluna 2. Veja, é o valor da coluna 2. Aqui é o valor da coluna 3. Deixa eu fazer direito aqui, né? Aqui é o valor da coluna 1. Valor da coluna 2, valor da coluna 3, valor da coluna 4. Veja, eu estou fixando a coluna no valor 1. Então, estou fixando, não vou mudar, vou fixar a coluna no valor 1. E vou variar a linha. Então, vou pegar todos os pontos da linha. Ó. Aqui, 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 para a coluna fixada em 1. Quando eu faço isso, o que eu estou obtendo, na verdade, são todos os valores que estão nesta linha aqui. Ó. Pera, mas todos os valores dessa linha é o potencial V3. Então, eu identifiquei como eu escrevo o potencial V3. É VI1. Se eu fizer VIM mais 2, eu estou fixando a coluna M mais 2, que é essa aqui. E estou pegando todas as linhas dela aqui, ó. Quando eu faço isso, eu estou pegando todos os valores que existem nesta região. E todos os valores dessa região determinam o potencial desta placa aqui, o V4. Então, só estou mostrando como que eu escrevo os potenciais da borda desse sistema. Quem é V1J? Veja, agora eu estou fixando a linha 1 e estou variando todos os elementos da coluna J. Então, estou fixando a linha 1 é esta aqui, ó. E estou pegando todos os valores de J. Este e este. Com isso, eu estou, na verdade, medindo todo este lado. Mas este lado tem um potencial fixo V1. Então, como é que eu escrevo computacionalmente nesse meu exemplo o potencial V1? É V de 1J. E quem é V de N mais 2J? Eu estou fixando a linha N mais 2, que é a última, esta linha aqui. Essa é a linha N mais 2, estou fixando ela e variando todos os valores da coluna J. Este e este. Com isso, eu estou pegando todos os valores dessa lateral, que é o V2. Então, é assim que eu escrevo o potencial V2 computacionalmente deste meu exemplo, claro.
Então, eu posso escrever isso da seguinte maneira no MATLAB. Eu faço um laço, um for para ir indo da primeira linha até a enésima mais 2 linhas, ou sendo o i indo daqui até aqui. O meu v de i1 é o v3. Estou variando o i, então o i é minha variável aqui. O meu v de im mais 2 é o v4. Enfim, quando eu faço isso, ele vai calcular esses valores aqui. Basta eu atribuir o valor do v3 e do v4. Ele atribui esses valores para todos os pontos aqui de v3 e v4. Eu faço um for para j indo de 1 até m2, daqui até aqui. Eu faço o v1j igual a v1. Como o j está variando, ele vai variar todos os valores e vai atribuir valor v1. Então, aqui vale v1, 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 v1. Então, ele determina esse lado. E v de n mais 2j igual a v2, ele vai determinar o valor de v2 para todos os pontos desta lateral. Faço esse for, fecho ele, end, e está escrito. Agora eu preciso escrever a equação de Laplace, porque é ela que vai permitir calcular o potencial aqui dentro. Você fala, mas como é que eu escrevo computacionalmente essa equação de Laplace? Uma vez que computador não entende derivada. Bom, a gente vai tratar a derivada como variações. Simples assim. Então, onde está dv dx, eu vou escrever isso numa aproximação, logicamente, como sendo ΔV sobre ΔX. E como é que eu escrevo derivada segunda de v em relação a x? O que é a derivada segunda? É a derivada em relação a x da derivada de v em relação a x. Mas a derivada de v em relação a x é ΔV sobre ΔX. E quem é d dx? É a variação disso em relação à variação de x. Então, assim que eu vou escrever a derivada segunda. Então, para que eu possa escrever a equação de Laplace numa região livre de cargas aqui, então imagina a minha grade toda quadriculada aqui, ó, minha área interna, toda discretizada, com celas quadriculadas que têm altura h e largura h. Imagina que eu tenho potencial num ponto V0. Em torno desse potencial, eu vou ter V1, V2, V3 e V4. Eu vou pegar pontos intermediários A, B, C, D. Como é que eu escrevo a derivada de V em relação a x, passando pelo ponto A aqui, ó, a variação aqui? Olha, se isso aqui computacionalmente é uma variação, se computacionalmente isto é um ΔV sobre um ΔX, suponha que o meu potencial cresça para a direita. Então, isso aqui vai ser sempre o potencial maior menos o potencial menor dividido por ΔX. ΔX é a distância aqui, que no meu caso é h. Bom, potencial maior é o da direita, vai ser V1 menos V0 sobre h. Isso seria a derivada de V em relação a x nesta região. Quem é a derivada de V em relação a x nesta região? Vai ser o potencial maior menos o menor. Estou considerando que o potencial cresça para a direita, então vai ser V0 menos V3 dividido por h. Quem é a derivada segunda? É a variação da derivada aqui em relação à distância. Então, vai ser dv dx passando por A menos dv dx passando por C dividido pela distância da cela, que é o h. Espera, mas dv dx passando por A é V1 menos V0 sobre h. dv dx passando por C é V0 menos V3 sobre h.
Tudo isso dividido por H. Então aqui vai ficar V1 menos V0 sobre H, como já tem um H aqui, fica H quadrado, menos V0 menos V3 sobre H, como já tem um H aqui, fica H quadrado, menos V0, tá aqui, menos V3 fica mais V3, tá aqui. Esta é a derivada segunda de V em relação a x. Agora eu vou fazer essa mesma análise em relação a y. Olha, se eu fizer em relação a y, isso aqui vai dar V2 menos V0 mais V4 sobre H quadrado. Então, a derivada segunda de V em relação a x, para esta grade fica assim. V1 menos V0 mais V3 sobre H quadrado. E a derivada segunda de V em relação a y fica V2 menos V0 mais V4 sobre H quadrado. Como a equação de Laplace nesta região é esta soma dando zero, é somar isto com isso dando zero. Vai ficar V1 menos V0 mais V3 mais V2 menos V0 mais V4. Ó, menos V0 menos V0 menos V0 menos V0 dão menos 4V0. V1 mais V2 mais V3 mais V4 está aqui. Tudo isso dividido por H ao quadrado. Isso aqui tem que ser igual a zero. Então, o que eu tenho é isto. V1 mais V2 mais V3 mais V4 menos 4V0 sobre H quadrado é igual a zero. Passo esse H ao quadrado para lá, eu tenho que 4V0 é igual a V1 mais V2 mais V3 mais V4. Então, daqui eu tiro que o valor de V0 é V1 mais V2 mais V3 mais V4 dividido por 4. Ou seja, o potencial num ponto da rede é dado pela média aritmética dos potenciais da sua vizinhança. Esta é uma informação importantíssima. Então, o potencial num ponto aqui da rede vai ser dado pela média aritmética dos potenciais da sua vizinhança. Se eu quero um potencial neste ponto, quanto que vale o potencial nesse ponto? Ele vai ser dado pela média aritmética deste potencial mais este, mais este, mais este. Então, é assim que a gente obtém o potencial elétrico desta rede, desta malha discretizada aí. Então, computacionalmente, eu defino o meu potencial V0 como sendo a soma dos potenciais dividido por 4. Olha, eu posso pegar esse potencial V0 e fazer como se fosse a soma de V1 mais V2 mais V3 mais V4, que são os da borda do contorno, e atribuo esse valor a todos os pontos da rede. Então, quando eu faço for indo de 2 daqui até n mais 1, veja que eu não estou pegando os extremos, que aquele vale V3 ou V4. Então, eu estou pegando esses pontos aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Todos esses pontos. Todos esses pontos internos, eu vou atribuir um único valor para eles. Para quê? Para eu começar a interação. Porque é a partir da interação que eu vou descobrir o potencial desses pontos. Então, eu uso a equação de Laplace e atribuo este valor a todos esses pontos internos aqui, ó. É o que eu fiz nessa rotininha aqui, ó. Faço VIJ igual a V0. Agora, eu crio um número de interação, que vai ser uma interação máxima, e crio um parâmetro de convergência, que se ele for 0 é porque não convergiu, não cheguei nos valores que eu quero, e se ele for 1, convergiu. Assumo
o valor do potencial que eu atribuí a um T aqui, faço uma rotina chamada while, quer dizer, enquanto não atingir essas condições, ela não vai parar de fazer a interação. Aplico a equação de Laplace, ó, onde cada ponto do potencial é a média aritmética das suas vizinhanças. Faço isso em cada ponto da rede. Ele faz isso uma vez e vai atribuir valores a todos os pontos internos calculados pela média com seus vizinhos. Fiz isso? Fiz. Agora eu calculo a norma do valor medido menos o valor que eu tinha antes. E eu atribuo um erro. O que é um erro? É um valor quando eu quero que essa diferença vá para zero. Zero nunca atinge, mas eu coloco um valor muito pequeno. Por exemplo, eu vou chamar de erro aqui, um 0,0001. Quer dizer, quando a diferença entre o valor anterior e o valor calculado foi isso, ele convergiu para o programa que está bom. Então, eu ponho o meu critério de convergência. E aí eu mostro como que ficou a distribuição. Esse é um programa feito no MATLAB, onde, olha para este mapa aqui, ó. Aqui o potencial nesse eletrodo vale 0, 0, 0 e 100. Eu fiz um número de interações, olha quanto que vale o potencial aqui dentro. Aqui vale 43,8 volts, neste ponto aqui, ó. Aqui 53,2, 43,8, 18,8, 25, 18. E se eu fizer mais interações, se ele não convergiu totalmente, esses valores vão melhorando, até que eles não variem mais. Mostrar aqui no MATLAB, olha. Aqui eu fiz essa rotina aqui, onde eu criei uma função chamada NIRP, por causa da faculdade, que V1, V2, V3 e V4 são os potenciais da borda que eu quero. N e M é o número de pontos internos que eu vou ter. Max Inter é o número máximo de interações e o erro que eu quero atingir. Aí eu programei os valores V3, V4 daquele critério como eu mostrei antes. Calculo a média que eu tiro da equação de Laplace para o potencial, atribuo a todos os pontos. E agora eu faço a interação e comparo o valor novo calculado com o valor anterior. Se esse valor der menos que o erro que eu estabeleci, eu considero a convergência correta e peço para mostrar na tela. Eu faço um mapa da distribuição do potencial disso. Vamos ver aqui. Vou puxar aqui. Eu vou chamar o programa aqui, ó, o NIRP, que foi o nome que eu dei. E agora eu vou na ordem que eu estabeleci ali, ó, V1. Quem é V1? Vamos supor que V1 valha 100 volts. V2, 30 volts. V3, 0. V4, 0. V4, 0 volts. Tá, eu fiz uma rede quadrada aqui para mim. Agora, o número de pontos internos, eu vou colocar 6. Se são 6 pontos na linha, como o total da borda é ele mais 2, então vai ter 8, vai ser uma grade de 8. Vou fazer 8 por 8. 6 por 6. Quantas interações eu quero colocar? Eu não sei quanto que vai levar para interagir até chegar no valor. Vou colocar aqui, sei lá, 10 interações. E eu quero que, quando a diferença do potencial calculado entre duas interações for menor que um valor, que ele pare o programa. Então, vou colocar esse valor bem pequeno. 0,0001. Tá aí. Agora dá um Enter. Olha que ele escreveu. Não converge. 10 interações foi muito pouco. Então, eu vou mudar agora o número de interações para 100. Agora ele convergiu. Essa aqui representa a interação, como que o potencial variou. Numa borda, ele vale 100.
na outra ele vale 30 e nas outras bordas ele vale 0. A minha distribuição deu este mapa aqui, ó. E aqui os valores. Os valores são esses aqui, ó. 100 na borda de cima, 30 na borda de baixo, 0 na borda da direita e 0 na borda da esquerda. Olha como que o potencial ficou distribuído. Então aqui ficou 48,42 volts, 27. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Não, não dá. Mas, deixa eu colocar um zoom da tela aqui que fica mais fácil. Ó, esses são os valores esses aqui são os valores que eu obtive. Opa, isso aqui mexe. Tá aí. 100 volts, 100, 100. Essas são as bordas. Depois aqui são as colunas. Os valores, como eles ficaram distribuídos. Aqui ele sai de 100, cai para 48, 27, 17, 12, 16 e aumenta para 30. Ó. Esta foi a rede que eu construí. Poderia colocar mais interações? Vamos pegar o primeiro do canto aqui, deu 48,42. Guarda este número. Vamos colocar mais interações. Eu coloquei 100, vou colocar 500 interações. Se ele fizer mais interações, vamos ver, deu 48,42 aqui no cantinho. Eu vou passar de 100 para 500 interações. O gráfico aqui no olhômetro não dá para ver, não mudou muito, né? Continua dando 48,42, quer dizer, já não variou. Com 100 foi o suficiente. Se eu construísse uma rede maior, vamos colocar 10 por 10, vai dar 12 pontos. Colocar 500 interações. Olha, a rede agora, olha o tanto que ela deu aqui. Vamos ver o mapa dela aqui, ó. Tá aqui, ó. Essa é a distribuição do potencial. Ele sai de 100 volts de uma borda, 30 volts da outra e 0 de uma borda, 0 da outra, que como que o potencial ele cresce aqui para o meio, olha, da minha malha, ele é maior aqui no meio do que nas bordas, chegando a valores máximos aqui nesta região, ó, tirando a borda, né? Então, ó, que está dando 43,53, ó. Vamos dar um zoom aqui de novo. Ó. Chegando a 68 aqui, 80 aqui, 82 são os maiores valores. Tá aí. Então, aqui está um tipo de mapeamento de campo usando o método de diferenças finitas. Usei, obviamente, a linguagem do MATLAB, mas pode ser feito em qualquer linguagem, até mesmo no Excel dá para simular isso. Tá bom? Claro que eu fiz uma rede quadrada. Vocês poderiam pensar, e se a rede não fosse quadrada? Como que ficaria isso? Por exemplo, uma rede assim. Eu transformo essa rede numa rede como se fosse quadrada. Eu faço essa rede como se ela fosse assim, ó. Só que aqui dentro eu atribuo valores fixos. Por exemplo, 0, 0, 0 e não deixo esta região interagir. Só permito interação aqui dentro, ó. E funciona do mesmo jeito, tá? Então, dependendo, não precisa ser só rede quadrada, eu poderia ter uma rede assim. Eu transformo isso numa rede quadrada
E essas regiões aqui eu coloco um valor fixo nulo e não deixo ele variar. Simples assim. Tá aqui. Esse é um método de diferenças finitas para mapeamento de campo potencial elétrico. Na próxima aula, nós vamos fazer um estudo teórico da equação de Laplace e Poisson. Na verdade, nós vamos estudar a equação de Laplace. Poisson só vamos citá-la, não vamos resolver a equação de Poisson. Mas a equação de Laplace nós vamos resolver. Muito obrigado pela atenção, pela paciência e até o nosso próximo encontro. Abraços!